Cadê? Bruna, a gente já pode chamar o Ed? Ed Vanderlei, pode vir aqui. Muito bom dia, Mara. Muito bom dia, Evandro. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Bom dia, Ed. Ed, que prazer ter você aqui com a gente. Tava até sem roupa para tomar esse café com vocês aqui hoje. Olha só, Imagina. o José Santos está vendo a gente aqui, o José Santos está aqui batendo na gente. Ele está vendo o Ed de vermelho e vai dizer que o Ed é petista. Cara, é aquela coisa, a gente tem que dar margem para imaginação, né? Das pessoas. Então, assim, podem imaginar à vontade. A gente tem que ir no mistério. Ed, muito obrigada, viu, pela sua presença, ter acordado cedo para ficar aqui com a gente. O Ed é editor da Agência Pública, a gente gosta muito do trabalho da Agência Pública, do trabalho do Ed. Ele vai falar aqui com a gente sobre o povo contra as Big Foods. O Ed é repórter, escritor, pernambucano. Pernambucano já é gente boa, né, Ed? Roxo, pernambucano roxo. Vamos lá, Ed, vamos para a notícia, para sua pauta. Mara, é o seguinte, a gente está colocando no ar, hoje foi a segunda matéria de um especial chamado O Povo contra as Big Food. É uma investigação transnacional que reuniu 9 países para a gente falar de uma coisa delicada, que é a judicialização feita por companhias de alimentos, todo o mundo, para postergar e impedir a regulação do setor. O que é que acontece? Essa embalagem, né, que a gente tem nos alimentos, que aqui tem ali alto em açúcar, alto em sódio, os alertas sanitários, os avisos, a própria publicidade que envolve ali bichinhos animados, né, as coisas coloridas, voltadas às vezes para crianças e adolescentes, tudo isso é alvo de disputa no mundo inteiro e acaba parando na justiça. Foi isso que 9 países, incluindo o Brasil, aqui com a agência pública e o Joio e o Trigo, se reuniram para investigar. E aí a gente encontrou um cenário impressionante. Assim. Desde 2010 foram 239 processos movidos pelas gigantes da alimentação que chegaram às maiores instâncias do país e que protelaram vários tipos de regulação. Só para vocês terem uma noção, Evandro e Mara, essas Big Food, né, que são essas gigantes, elas reúnem 630 milhões de dólares, que é basicamente aí pouco mais de 3 trilhões de reais da participação do mercado de alimentação no mundo todo. Somente as 8 maiores empresas, que aí inclui Coca-Cola, Pepsi, Mondelez, Ferreiro, elas têm 42% do mercado, quase metade do mercado de alimentação do mundo inteiro. Então imagina que é muito poder na mão de pouca gente. E isso tem surtido efeito, inclusive aqui no Brasil. O Ed, você sabe que você mostrou essa foto que aparece o aviso, né, do gordura trans, açúcar e tal. Ali, ó, açúcar adicionado. Tem alguns que falam da gordura trans, enfim. Esses alertas, eles são importantíssimos, porque várias vezes eu fui comprar coisas que, quando eu vi o alerta, eu falei, opa, não dá para levar, porque a gente não está muito antenado, na verdade, a gente consome e tal, mas não tem informações. Quando você vê a informação na embalagem, ela provoca um efeito, né? Totalmente. E, Mara, para você ter uma noção, isso difere bastante entre os países. Porque, por exemplo, no México, você tem um octógono gigante, assim, preto, para poder chegar e dizer, aqui tem gordura adicionada, aqui isso faz mal e tal. Lá também a regulação já andou um pouco mais, e aí, por exemplo, nas embalagens não tem personagens animados. Então, por exemplo, a nossa caixinha de cereal que tem um tigrinho, antes de tigrinho ser pet, lá não tem, eles não podem usar, porque a regulação já impediu isso. Na Colômbia já é outro tipo de regulação. Então, essas regulações, elas são muito importantes, só que elas acabam travadas na justiça. Aqui no Brasil, a gente identificou 17 processos que acabaram avançando bastante nesse tipo de regulação.
12 deles têm a ver apenas com uma regra, que é uma regulação de diretoria colegiada da Anvisa, que data de 2010. Ela chama RDC 24. Essa norma ela foi colocada no Brasil em 2010 e ela foi discutida durante 4 anos, desde 2006. Nossa, gente, ela foi desidratada, perdeu força, perdeu várias questões. As nossas embalagens hoje podiam ser completamente diferentes, mas elas foram judicializadas. Aqui, por 12 atores diferentes. A gente está em 2026, vejam bem, 2026. Está no STF. E agora, no dia 17 de agosto, é que isso vai ser retomado para tentar ser feita uma conciliação. Não se sabe o que é que se pode conciliar nesse caso. Mas o ministro Cristiano Zanin resolveu fazer uma postura parecida com o que foi feito no marco temporal. E vai tentar essa conciliação. Só que, gente, 16 anos. Perdão. Imagina, pode falar. Ô Ed, eu acompanhei aqui no Congresso, fico aqui em Brasília, quando foi aprovado o selo do transgênicos, que tem e tal, e que, eu falei, que bom, né? E sair ali na embalagem, quando foi uma luta, você imagina o lobby pesado, esse setor do agro é pesado, o lobby deles, todo mundo sabe, e quando saiu aquele T pequenininho embaixo na embalagem, né? Hoje a gente pegar um produto brasileiro e conseguir ler um pouco mais destacado, produto altamente saturado, com gordura saturada, não sei o que tem até variações, né, moderado, altamente, já é um avanço, assim, como consumidor, assim, a gente vai olhar aquilo lá. E como é que você acha que houve um avanço? A gente pode ser melhor? O que pode melhorar ainda em relação à transparência para o consumidor nesses produtos? Olha, é bem melhor do que já tivemos, porque justamente estava como terra de ninguém, né? Porque, por exemplo, a gente vai fazer regulação aos pouquinhos, é de conta-gotas. Então, você falou dos transgênicos. Agora, ano passado, teve regulação sobre a questão de proteico, quem é que poderia, de fato, usar a coisa da proteína. Houve uma discussão em 2024 sobre a questão do integral, quem é que pode colocar no rótulo, de fato, integral. Isso são avanços a conta-gotas que vem sendo feito ao longo desses últimos 16 anos e que estava tudo já previsto lá na RDC 24, que até hoje não tem efeito prático. Para vocês terem uma noção, a Anvisa é quem ficava de regular esse setor. Ela tinha uma gerência de propaganda, por exemplo, para poder justamente verificar essa questão da segurança alimentar, essa questão das embalagens, da propaganda de alimentos. Isso foi contestado na justiça, ficou suspenso, a Anvisa ficou sem efeito, sem poder trabalhar. Essa gerência de propaganda foi extinta. Ela não existe mais diretor, não existe mais equipe, não existe mais nada. Então, mesmo que na justiça dê ganho para a questão do povo, né, para a questão da própria Anvisa, não existe mais gente para trabalhar no setor. E o setor hoje é autorregulado. Quem vê isso é o CONAR. Imagina, o CONAR se regula, o próprio setor diz se ele está certo, se está errado, e no próprio CONAR, 20% das reclamações que acontecem anualmente são do setor de alimentos. E é o setor se regulando. Imagina se fosse o governo regulando. Então a investigação da gente se volta a isso, a esses 16 anos. A gente, inclusive, pegou uma personagem de Pernambuco, minha terra, que não sei se vocês perceberam o sotaque, eu estou em Brasília, mas sou pernambucano, e a gente pegou uma pessoa que ela é dançarina e se preocupa muito com a alimentação do filho. Ela estava grávida em 2010, quando a RDC saiu. Hoje o menino quer ser jogador de futebol e ele está quase pronto para votar. Ele quer ser jogador de futebol, tem 15 anos. E ele se preocupa com a alimentação e, na verdade, o governo, que deveria estar fazendo essa regulação, não faz, porque foi impedido pela justiça. Isso aconteceu em várias partes do mundo. O Brasil não está sozinho. O México, na verdade, tem uma avalanche de processos do tipo. Mas é muito impressionante como precisa de muita vontade política para que isso se desenvolva. O Ed, você sabe que esse seu trabalho, essa sua série,
dos alimentos, ela é importantíssima porque a gente vê hoje, né? Quer dizer, a gente vive no século da longevidade e você vê as pessoas muito preocupadas, qual é o investimento que eu vou fazer, como é que eu vou pagar minha aposentadoria e tal. E a verdade é que o maior investimento da sua vida é a sua saúde, né? E a alimentação, ela é importantíssima. Eu vejo pais, mães preocupados ali, a melhor escola, a escola mais cara e tal, e não tem uma educação alimentar para as crianças, né? E as crianças podem gostar. Eu lembro de uma propaganda que tinha, o garoto falou, eu quero brócolis. Mas a verdade é que uma educação alimentar, normal, não estou falando uma coisa é normal você colocar um prato de comida na mesa ali para as crianças, você aprende a se alimentar bem, né? Isso vira um hábito, não vira uma coisa excepcional. Essa questão da regulação da alimentação, ela é importante nessa indústria, porque isso faz um mal terrível, enfim, e mudar certos hábitos alimentares é difícil, não é uma coisa simples, mas é possível, é saudável, é mais barato. Você vê as pessoas correndo atrás dessas injeções e tal, tudo bem, nenhum problema, não julgo ninguém, mas cara, uma alimentação boa e tal faz uma diferença ali grande, ajuda muito em toda a saúde, em todo o funcionamento, né? Com certeza, Mara. E assim, a grande questão é que a gente tem que fazer o caminho contrário. Porque a pesquisa do orçamento familiar, a POF, que é feita ali entre 10 e 12 anos de diferença, mostra que a participação dos ultraprocessados, que são esses alimentos que são altos em açúcar, em sódio, em gordura, ela vem aumentando na ingestão diária da dieta do brasileiro. Ela aumentou, né, dos anos 2000 para os anos 2010, a próxima agora deve sair em 2027, e vem aumentando. Então imagina que a gente tem que buscar uma qualidade dessa alimentação. E na infância que começa tudo, é por isso, inclusive, que essa discussão toda que a gente traz é pensando, porque essas normas são todas voltadas para a infância, para criança e adolescente. Que eu vou dizer para vocês, gente, assim, eu, por exemplo, meus pais me acostumaram com biscoito recheado na infância. Porque o potenciado, inclusive, representava assim, que você venceu, né? Eu vim de uma família que não era abastada. Então, quando ele chegava com a compra de mês, um salgadinho, com biscoito recheado, ele se sentia o máximo, porque estava dando aquilo. Ele passava para frente o que ele não teve. E eu adorava. E eu adorava. Claro, minha boca é completamente acostumada com açúcar. Eu sou uma desgraça. Eu fico desesperado porque eu sou viciado em açúcar. Tô aí lutando contra a balança a vida inteira. Mas por quê? Porque o paladar foi acostumado a isso. Se eu tivesse sido exposto a brócolis, aquela propaganda seria eu. E aí o que acontece? Depois que o problema já está posto, e aí a gente tem, por exemplo, uma incidência de sobrepeso na população brasileira, na América Latina como um todo, acima de 60%, e que deve crescer ainda até o ano 2030, que é a projeção da Organização Mundial de Saúde, o que é que a gente consegue fazer? A gente tem que repensar a alimentação para fazer o caminho de volta, porque as pessoas precisam voltar a comer comida de verdade, a se alimentar em casa, a ter, de fato, aquela questão do alimento que não é pronto. E aí, assim, com toda a correria, todo mundo no corre, tendo que trabalhar, né, assim, sem tempo, e ainda por cima com aplicativos como o iFood ali na palma da mão, a gente acaba, tipo, comprometendo muito a alimentação. Mas você hoje tem... a tecnologia também ela trouxe uma proximidade com nutricionistas, né? Você hoje vê nutricionistas nas redes sociais, nutricionistas mesmo, profissionais, ver nas redes sociais orientando, é bem legal. Eu tenho algumas que eu sigo ali para tentar me alimentar melhor. E você tem serviços de comidas prontas, porque para mim, por exemplo, é muito difícil fazer uma comida, eu não sei fazer, cara. Eu gosto, mas não sei fazer, é muito difícil. Eu já quase botei fogo na casa fazendo comida. E é verdade, isso não
não é uma força de expressão. Mas hoje você tem serviços de comidas feitos por nutricionistas que entregam em casa. Para quem sabe cozinhar é uma maravilha. Minha irmã cozinha maravilhosamente bem. Meus sobrinhos são do tipo, quero brócolis, porque tem uma mãe que cozinha maravilhosamente bem. Então, foram acostumados a comer comida de verdade. Para quem não sabe cozinhar, como é o meu caso, é mais difícil. Mas você hoje tem serviços de nutricionistas, que é um profissional muito relevante, disponíveis. A tecnologia nos aproximou desse profissional, né? Sem dúvida. A grande questão é que esse tipo de serviço, eu acredito que a gente precisa ter em mente, ele é para uma parcela da população que é restrita, né? Assim, É verdade. Não é todo mundo que consegue ter acesso a esse tipo de caro, alimento né? pronto. É caro, assim, compromete muito o orçamento familiar. O que a gente consegue pensar para a maior parte da população é a questão do feijão e arroz. De fato, assim, feijão, arroz, essa combinação. E uma que a gente tem, proteína, né? e assim, ela é referência no mundo todo, assim. Um componente básico que a gente conseguiu introduzir na cultura local, que ali inclui macaxeira, vocês podem conhecer por aipim, por mandioca, é a minha macaxeira, mas aí você tem feijão, arroz, você tem tudo. Os componentes básicos da dieta, eles são muito eficientes. É E quando verdade. você em casa, você consegue ter acesso à comida saudável, e assim, num custo acessível, de fato. A gente tem agricultura de subsistência no país inteiro que você consegue, de fato, ter acesso. Mas assim, quando a gente fala de alimentos prontos, que são aqueles ultraprocessados, é que a comida ali, ela sempre tem um componente a mais de químicos para poder fazer com que o preço caia, se torne mais acessível, e o componente nutricional nem tanto. Por isso que tem aquela dinâmica nas redes, né, de sabor chocolate, sabor morango, porque esse sabor são pozinhos que se colocam e que vão substituindo os componentes. O biscoito recheado que eu falei para vocês, que meu pai trazia, ele levava cacau na minha época. Tudo bem que eu sou assim, já um pouco mais antigo ali da década de 90, mas o que é feito hoje, nem leva cacau, é só sabor chocolate, assim, são compostos para reproduzir o sabor sem de fato entregar o componente nutricional para as pessoas. Então é muito necessário usar. Aquilo é um luxo, mas que faz mal. A gente tem um avanço dos pequenos agricultores, os produtos dos pequenos agricultores hoje chegando mais para nós aqui da cidade. A gente consegue ter feiras aqui, até no próprio MST, de produtos produzidos por eles, são bastante difundidos, né? E as pessoas ainda vão e consomem, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta em relação à propaganda. Eu não sei se eu tenho a falsa impressão de que hoje as propagandas são menos agressivas do que eram no passado em relação a produtos industrializados. É isso, não? A gente está tendo mais um controle maior ou não? Em propaganda, principalmente televisão, hoje rede, tudo, né? Olha, existe mais controle, especialmente em relação à publicidade direcionada à infância e adolescência. Então, por isso que a gente não vê tanta coisa assim, de tipo, dos bonequinhos animados, das coisas de canções. Vocês devem lembrar, né? Compre batom. Aquelas famosas de margarina, né? Aquelas famosas de margarina, pelo menos sumiu aquilo lá, né? Bom, é a impressão que me dá. Desculpa, te interrompi. Não, imagina. É que a propaganda, ela acabou sendo regulada por leis específicas, e aí passa por Congresso, por tudo, pensando nessa questão da infância e adolescência, e foi a conta-gotas também sendo regulada. Então, existem alguns limites ali que foi pensado do ponto de vista ético, do ponto de vista do próprio setor, que proibiu. Então, por exemplo, a gente não vê mais o caranguejinho de uma cerveja fazendo nananana nas nossas televisões. A gente tem ali a janela de horário para poder passar algum tipo de propaganda. Só que aí tem uma questão, Evandro, que aí me chama muita atenção. Isso é na radiodifusão, que se tornou, inclusive, mais caro de anunciar. Quando você vai para a internet, quando você vai para a internet, tem lei, né? A vida é outra.
é outro né? país. E o país digital, ele precisa de um pensamento próprio, assim, para poder você conseguir contornar e regular isso. Para isso, precisa de vontade política. E às Ali é vezes, difícil. A às gente vezes o foco se volta nisso. A gente está conversando com o Ed Vanderlei, ele é repórter, editor da agência pública e tá fazendo uma série de matérias chamada O Povo contra as Big Foods, como o setor alimentício impediu regulação de publicidade no país. A matéria dele, a íntegra da cobertura dele, você encontra na agência pública, apublica.org, que é um canal de jornalismo independente fantástico. A Pública já existe há 15 anos. Olha aqui as outras matérias dela que estão aqui na home, né, nas chamadas. Jornalista e imprensa sofreram 204 ataques em 2025, aponta relatório da Abrage. O Povo contra as Big Food, que é a matéria do Ed Vanderlei. Guilherme Cavalcante, João Pérez, Thalita Pires, Rodrigo Oliveira. O Joio e o Trigo é outra matéria. Paulo Figueiredo comprou mansão, tem outra matéria. Sigam a agência pública, que aqui você tem um jornalismo de altíssima qualidade. O Jogo Perigoso, o Brasil das Bets, outra série de matérias da Pública muito boa. Eu gosto muito de vocês, viu, Ed? É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Mara, prazerzão falar aqui. Que bom que você entrou aí na Pública. Tem ainda muita gente que não conhece. E é um jornalismo investigativo, independente, que é feito basicamente com apoio de quem acredita nesse jornalismo. Você falou, por exemplo, aí do especial das Bets. É por isso, inclusive, que eu tive que virar a noite, assim, essa semana toda acordei aqui, eu fiz, deixa eu ver como é que eu vou ali para falar com o Mário Evandro, porque estou virando noite esses dias todos, que é outro especial que está concluindo essa semana, e que foi feito totalmente com o apoio dos leitores. Foi um financiamento coletivo por parte dos leitores. E aí qualquer um pode apoiar esse tipo de iniciativa. Pode entrar lá, tem apoie.apublica.org, e aí a gente aceita Pix, viu? Aceita aquele apoio regular, mas também aceita Pix, porque assim, é difícil fazer jornalismo investigativo por si só, e você sendo independente é ainda mais complicado, né? É verdade, Porque a gente sabe disso. a judicial, existe toda uma questão de dificuldade, os custos são altos, então assim, a gente vem investindo super. Essa história das bets, a gente publicou aí 12 reportagens sobre esse universo, que é um universo à parte, que acho que vale muito vocês discutirem, porque assim, está destruindo famílias de uma forma absurda. A gente está chegando ao final dessa série e vale muito a pena conferir. E a Pública liderou o movimento com jornalistas independentes que não aceitam publicidade de bets. A Pública não aceita, nós não aceitamos, vários canais, a Pública liderou esse movimento, que eu achei muito legal. É isso. Muito obrigada, viu, Ed? Foram 15 veículos que fizeram esse pacto de não receber anúncios de bets, mais 7 já se juntaram essa semana, e aí está sendo um movimento nacional pensando em jornalismo de verdade. Você sabe que quando vocês convidaram a gente para participar desse movimento, a gente já não aceitava a bet, mas eu achei muito legal esse movimento de vocês, que vocês lideraram, enfim, que está trazendo mais gente, porque você vê as bets entrando em grande mídia, e aqui é só para pontuar, estilo filosofia mesmo, porque grandes empresas em tese nem precisariam, porque tem uma estrutura muito maior de financiamento de jornalismo. E os pequenos não, né? Os pequenos a gente tá no corre diariamente, né? Aí vem essa galera e fala, não, esse dinheiro eu não quero. E eu acho isso interessante, porque mostra um posicionamento de o porquê esse movimento do jornalismo independente, que ocorre no mundo inteiro, é importante. A gente vê isso. Eu tive recentemente num encontro que reuniu de diversos países, que mostra o quanto está avançado no mundo, o jornalismo independente, e o que eu acho mais interessante é essa fidelidade, cumplicidade com a audiência, né? A audiência financia a gente, a audiência
é parceira, pauta, enfim, isso é muito legal. Dá bronca, critica. Tô tomando umas broncas aqui do José Santos, que acho que eu tô defendendo. Tô defendendo o candidato. Mas é isso. Isso eu acho que é legal, sabe? Essa conversa com a audiência, eu acho isso fantástico. Porque no final das contas, o jornalismo é isso. O seu patrão é a audiência. Totalmente. Você falou uma coisa que me chama muita atenção, que é muito sagaz, assim. Os veículos pequenos, de fato, é quem mais precisava de um dinheiro fácil, digamos assim, né? Mas aí você vai ver, nessa história que a gente está falando sobre alimentação, sobre a Big Food, e tanto na história das bets, por exemplo, quem está ali na disputa é a Rede Globo. A Rede Globo está envolvida tanto na disputa que postergou a questão da regulação dos alimentos, da publicidade de alimentos, como na questão das bets. E, nossa, convenhamos, entre a gente e a Rede Globo, nossa, Mara, Evandro, se vocês estivessem diante da Rede Globo, vocês iam fazer um estrago. Sei que a gente aqui na pública faria. Ed, sabe qual é o que eu acho interessante desse movimento? É que esse movimento se antecipa a própria regulação da publicidade. A Cecília Oliveira, outro dia, já tem algum tempo, ela fez um comentário que eu achei muito relevante, até pedi para a produção para chamá-la aqui, participar com a gente, do Intercept, e ela fala, olha, o governo tinha que proibir essa publicidade, como faz com cigarro, entendeu? E na verdade, esse movimento que a Pública liderou, ele se antecipa a algo que deve acontecer, entende? O governo deve regular isso, como aconteceu com a publicidade de cigarro. Eu tenho que libertar você, mas é difícil libertar um pernambucano. Ô, José Santos, você está falando aqui que eu sou apaixonada pelo Renan, eu sou apaixonada pelo Ed. Eu amo os pernambucanos, você não está entendendo. Obrigada, viu, Ed? Um comentário rápido antes do Ed sair. Eu ia citar essa questão do cigarro. Você vê como a necessidade do Estado está presente. Eu me lembro, o governo está tentando, o Durigan, o ministro, falou, tem que ser como cigarro, e agora já saíram, então aí as advertências que vão vir. E eu me lembro, o Zé Serra era o ministro da Saúde, quando se proibiu a propaganda de cigarro. Eu lembro, Ed, a Rede Globo transmitia a Fórmula 1, e tinha um momento que parava para fazer o anúncio do cigarro, uma boa, sei lá qual que era. E com a decisão do governo, quando entrava essa propaganda na transmissão, ficava mudo. Ficava mudo, assim, porque, enfim, você imagina isso, imagina o montante que não era naquela época, muito mais monopólio, hoje as transmissões estão mais distribuídas, vamos dizer assim, do esporte, de maneira geral, o que não significaria isso, né? É importante isso. Olha aqui, Ed, você fez eu e o José Santos concordarem em alguma coisa. Ele está dizendo, o Ed é apaixonante mesmo esse Ed. Um beijo para ele, e Evandro, digo logo que eu trabalho aqui em Brasília, esse café tem que sair pessoalmente também, tá? Mara, você fica em Brasília. Eu já ia perguntar se você é o Ed da banda Ed, mas então não é. Se está em Brasília, não é. Eu não tenho esse talento, eu fico aqui na Pública em Brasília. Mas, só para concluir, eu acho, gente, que a grande questão é que o governo federal, ele não é uma questão muito de antecipação ao movimento que a gente faz. É porque o governo federal fez o trabalho pela metade. Quando você regulamenta, você tem que regulamentar todos os aspectos, publicidade é um deles. E isso não foi feito. Então, se o pessoal fizesse o trabalho de casa direito, a gente não teria que ter essa discussão nesse momento. Olha, a gente conversou com o Ed Vanderlei, editor da Pública, que está fazendo um especial sobre as Big Foods e o impacto na saúde das pessoas, enfim, a regulação desse mercado. O Ed Vanderlei é editor, repórter da Agência Pública, estreou aqui com a gente e vai vir sempre, né, Ed? Tá combinado. Basta me chamar, que eu adoro esse café aqui. Obrigada. Valeu, no próximo a gente vai trazer bolo de rolo aqui. Aí eu não vou embora, viu? Porque a Ed é pernambucana, falando em alimento. Evandro Éboli, obrigada, Ed. Evandro Éboli, em Brasília. Brasília, 8h30.